Olá, professoras e professores. Este é o nosso último vídeo tutorial, que é o tutorial número 7, Precipe, exemplo de um uso completo. Como seria o preenchimento completo referente ao instrumento avaliativo? Quanto tempo levaria? Então, veremos agora um exemplo de preenchimento completo para servir de base comparativa com os relatórios se fossem feitos escritos, em fichas individuais, em um caderno e etc. Portanto, vamos a Precipe. Considerarei que já fizemos as alterações no nosso plano de ensino guia de aprendizagem com a numeração, não é? Das habilidades, conteúdos, unidades. E levaria em conta que nós já temos a nossa lista de alunos. Então, vamos ver aí uma sala de aula. Precipe, Home, Arte Regular, Ensino Fundamental, sexto ano A. Lembrando sempre que a primeira célula vazia é a livre. Carlos Moraes. E agora vamos buscar os alunos. Voltando aqui, botão direito, valores. Segundo bimestre. E Paulo Freire. Moraes. Listagem de alunos. Copiar. Colar valores. Terceiro bimestre. Nome da escola. Nome do professor. Coordenadora. Lista de alunos, copiar. Primeira célula, colar valores. E o último bimestre. Antônio Carlos. E a última vez a lista de alunos para esta sala de aula. Ótimo. Fecharei a lista. Não salvarei. Então agora, primeiro bimestre. Então, começarei o lançamento das notas desses alunos. Estou procurando variar para termos de gráfico. Lançarei um 0,2, 0,1, são alunos que não realizaram aquela avaliação. Tem um gráfico aqui. Esse instrumento foi uma pesquisa dirigida. Eu tinha, então, alguns elementos a serem pesquisados, baseados em um questionário com situações problema e etc. Nesse caso, eu estava vendo a situação de aprendizagem 4 e as habilidades foram... Vou já colocar direto. A 8, 9, 10 e 11. Pronto. Nesse sentido, após essas notas, eu tenho este gráfico. Tenho aí cerca de metade da sala entre abaixo do básico e básico. E eu realizarei, então, meu período de recuperação. O período de recuperação aqui, neste caso, seria a primeira quinzena de abril.
Portanto, todos os meus alunos passarão. Como foi o nosso instrumento? Foi uma pesquisa. Não temos aqui, por exemplo, socialização. Então, a primeira poderia ser marcada como outra, que seria socialização. Esses elementos podem ser copiados e colados também, tá? Olha só. Colar valores. Todos os alunos passarão pela socialização. Clicar fora, aparece a mensagem. Para os alunos abaixo do básico e básico, haja vista que a minha pesquisa dirigida não funcionou como eu gostaria, então penso que esse trabalho em duplas seja mais interessante, não é? Então eu posso colocar trabalhos em dupla, está aqui no 16, com os alunos básicos. E aí, os alunos adequados, lista de exercício direcionada, juntamente com os avançados. Elemento 4. Então eu agruparia os adequados com os avançados e os abaixo do básico com o básico, não é? Nesse sentido. Vamos supor que eu também queira acrescentar outra coisa e não tem mais espaço, mas eu quero acrescentar, não é? Por exemplo, aqui para os avançados, alguns consigam fazer monitoria também. Ainda na primeira célula, eu poderia substituir por socialização barra monitoria. Não há problema nenhum. Eu poderia até acrescentar mesmo outros números à vontade. Agora, os recursos e ambientes utilizados. No caso, nos ambientes eu ficarei mesmo na sala de aula regular. Eu poderia utilizar atividades impressas para os trabalhos realizados em dupla. Número 10. Eu utilizarei da lousa. E eu utilizarei aí de materiais de arte. A lista de exercícios poderia ser com os alunos adequado e avançado, e o trabalho em duplas com os alunos abaixo do básico e básico envolveria parte do exercício escrito, parte com produção com material de arte. Eles passariam pela semana e eu teria as notas. Usarei do mesmo modelo que citei pela segunda vez, em que os alunos farão somente prova aqueles com rendimento insatisfatório. Totalizando aí os 11 alunos aqui mencionados. E vamos aqui alternar algumas notas, alguns alunos ainda mantendo a dificuldade, como acontece muito no nosso cotidiano, e muitos alunos que apresentam aí melhoras. Lembrando que alunos que inicialmente estavam com 0 e tiraram 7, tenho que lembrar que o 0.1 também vale para aquele aluno que não fez o seu instrumento avaliativo. Às vezes o aluno faltou, o aluno precisou ir ao médico, coisas do cotidiano escolar que a gente enfrenta. E a seguir nós temos essa mudança, não é? Novamente inflamos aí o básico, não é?
que apresentou aquela defasagem ali, mas ainda assim lidamos bastante aí, tivemos um pequeno aumento no número de adequados, não é? Mas minamos bastante aí o abaixo do básico. Próximo foco seria aí trabalhar então com esses alunos básicos no cotidiano, no prosseguimento das situações de aprendizagem, das unidades e uma atenção especial na hora de formar as duplas. E os relatórios de cada um deles já estão prontos. Então, do número 1, manteve o adequado. Do número 5, manteve o ensino básico. São aqueles que somente não tiveram repetição de nota. 24, Pedro Henrique. Tivemos a mudança. E aí eu tenho todos os dados aqui já colocados no relatório. As metodologias, os recursos. E eu posso fazer a inserção aqui das observações gerais e específicas que foi demonstrado anteriormente. Então vamos lá, vamos fazer algumas inserções. Então vamos supor, o aluno tirou de 3, foi para 6, mas a média final ainda assim não ficou satisfatória, ou o pai questionou o porquê disso, então podemos colocar aqui, ó, o aluno apresenta melhora, mas ainda demonstra dificuldades em expressar o conteúdo visto. Seria o caso daquele menino que consegue, ele evoluiu bastante, mas ainda assim, quando a gente tenta perceber o domínio dele, ainda não é um domínio eficiente, não é? Ainda não é um domínio adequado para a série, ainda faltam alguns elementos, por isso mesmo que ele ainda se mantém no básico, como a gente viu aqui. Preciso escrever mais alguma, Alt, Enter, número 2, e acrescento aí a segunda observação. Então, por exemplo, que o aluno se mostrou mais interessado a partir das atividades propostas na recuperação. Evidenciando aí que a seleção das atividades para recuperação tiveram ali sua parcela de contribuição. E por aí vai. E aí, portanto, temos todos os relatórios preenchidos para esse instrumento de avaliação. Se ao longo do meu bimestre só foi esse instrumento de avaliação pontual, com uma recuperação propriamente dita, com um instrumento próprio, se só foi esse e o restante foram as atividades do dia a dia, foram tudo aquilo que foi discutido no tutorial número 1, você encerrou o uso da sua Precipa. E no caso do sexto ano A, pelos cálculos do vídeo, nós gastamos 12 minutos para gerar os 35 relatórios. Claro, podemos jogar aí para 20 minutos a partir do momento que eu tivesse que fazer novas inserções nas observações dos relatórios. Mas eu ainda assim acredito que de modo muito mais facilitado, com observação muito mais facilitada, do que se fosse aí um registro manuscrito, por exemplo. Portanto, lembrando só de fechar e salvar, para ficar armazenadas todas as alterações, podemos voltar no início da Precipa. Fechamos e salvamos e pronto. Nós da Alternativas Educacionais esperamos que os vídeos tutoriais sejam o suficiente para iniciar o trabalho. Acessem nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto a página no Facebook. Os links estão facilmente colocados no site. Muito obrigado pela atenção desprendida. Os vídeos tutoriais estão disponíveis diretamente aqui pela página do Alternativas Educacionais e nossa página no YouTube. Vejam, revejam, voltem às partes essenciais que vocês precisam. Lembrem-se sempre que eles estão disponíveis para serem acessados, seja no celular, ali no ônibus indo para casa, ou seja mesmo ali no momento que está com outro professor, algum outro colega que também usa Precipa e bateu uma dúvida,
Sintam-se à vontade, os vídeos foram preparados para auxiliá-los no uso da planilha. Então, até o nosso próximo encontro em outros vídeos tutoriais aí, possivelmente sobre tiradas de dúvidas sobre a utilização da Precipa. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.